amigos, companheiros, mais uma vez unidos para levar a mensagem de Jesus até vocês. Que nós possamos dividir este conhecimento uns com os outros para podermos levar adiante aos outros que venham encontrar-se conosco. Que nós possamos ser sempre uma corrente de amor, levando uns amor para os outros. Hoje nós viemos trazer o estudo da coleção Fonte Viva através do livro Caminho, Verdade e Vida. E essa coleção nos traz muitas alegrias, porque as mensagens são todas maravilhosas e nos transferem para um plano mais feliz, muito mais feliz. Hoje nós vamos estudar a lição número 1 deste livro a lição chamada O Tempo. E diz essa lição: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, Romanos 14:6. E já vamos comentar alguma coisa agora, sim, porque essa passagem em Romanos que Paulo colocou, aquele que faz causa do dia para o Senhor o faz, é aquele que não sei porque o dia foi nos dado por Deus, nosso Pai. E se nós temos um dia chuvoso ou um dia de sol, não importa, porque esse dia é abençoado. Todos os dias são abençoados. Então, aquele que faz caso do dia não dá valor ao dia que está recebendo. Cada dia da nossa vida é uma pérola desse enorme cordão chamado encarnação, enorme, digamos, às vezes grande, às vezes mais curto, né? Mas sempre um cordão chamado encarnação, e ele é todo cheio de pérolas. Essas pérolas podem ser muito úteis para nós ou podem ser a nossa destruição, depende da maneira como nós vamos encaminhá-las. Portanto, aquele que faz caso do dia, ou seja, que não cuida do dia da encarnação recebida, para o Senhor o faz. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre essa passagem. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. É verdade. Muitos de nós acreditam que tudo que nos chega é uma obrigação de Deus. Se Deus nos criou, Ele tem a obrigação de me dar a possibilidade de sobreviver. E o nosso livre-arbítrio, onde ficaria? Onde nós iríamos dar a nossa parte? Porque a nossa parte é muito importante. Afinal de contas, Deus nos criou para um trabalho, para um compromisso com Ele de crescimento, de evolução, de progresso, para sermos amanhã melhores do que hoje. Nós não fomos criados para a estagnação, nós não fomos criados para as riquezas do mundo. As riquezas do mundo existem para nos ajudar a progredir. Para isso elas existem. Precisamos estudar muito, ou alguma coisa, pelo menos, os livros da codificação kardeciana. O livro dos Espíritos é de suma importância, porque nós falamos agora das riquezas. Julgam as riquezas dos benefícios que lhes é devido por Deus. Eles estão sempre julgando que Deus não nos dá suficiente. Deus me puniu, Deus não me deu, falta eu. Se Deus quiser, eu terei. Sim, se Deus quiser, eu terei, porque quando Deus não quer, realmente nada nos chega. É a vontade de nosso Pai. Mas quando nós queremos algo, nós temos que lutar por esta coisa, este bem. Mas tem que ser algo positivo. Nós não podemos querer algo que seja a nossa destruição, porque o Pai não vai nos permitir. A não ser
que nós realmente sejamos ainda muito afastados das coisas de Deus. Ainda estejamos muito, muito no começo dos nossos passos. E aí nós temos uma ajuda que veio do nosso Pai, porque precisamos aprender a caminhar ainda. Que Deus nos ajude sempre a caminhar firme e forte. Portanto, diz Emmanuel, que há aqueles que julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Por que será que Deus tem que nos fazer todas as vontades? Sim, aí prossegue, constituindo a criação universal, patrimônio comum, tudo que foi criado por Deus pertence a todos nós, seus filhos. É razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Sim, razoável. Tudo foi criado por Deus, nós somos seus filhos, ele criou tudo isso para a nossa participação, a nossa utilização. Nada foi criado inutilmente. Tudo foi criado com um objetivo de nos satisfazer as necessidades enquanto encarnados, não para abusar, mas para usar, por tempo certo e por empréstimo. Portanto, constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Emmanuel diz que a criatura não pensa que há de juntar esses bens que o Pai colocou à nossa disposição para a nossa evolução, e nós não pensamos na harmonia dessas circunstâncias. Elas têm que ser harmônicas, que elas devem se ajustar à Terra em favor do nosso aperfeiçoamento espiritual. Porque se não tiver esse objetivo, não está seguindo a vontade de nosso Pai. E nós somos sempre, sempre compromissados com as vontades de nosso Pai. Por isso estamos aqui, para sempre, sempre lutar pelo nosso progresso. E prossegue Emmanuel. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, o que importará a um homem viver 100 anos, vamos dizer assim, se ele não aproveitar esses 100 anos no seu progresso espiritual? Ao contrário, ele se desgastar, se deixar levar pelas ciladas do mundo que nos atrai e depois nos trai, essa cilada que muitos caem, essa porta larga que entra, mas não tem saída, você entra naquela porta maravilhosa, larga, cheia de coisas bonitas, e quando você tenta sair, você não consegue mais sair. Portanto, o tempo, ele se escoa, nós temos um tempo. Todos nós, quando encarnamos, trazemos um tempo de vida certo, e esse tempo não é modificado. Tudo se modifica, tudo se transforma, tudo é passageiro, não o dia da nossa partida. O dia da nossa partida já é ajustado quando nós chegamos, nós já trazemos na nossa carta espiritual o dia da nossa partida. E é lógico, diz Emmanuel, que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, o que será do homem que não tem saúde, não tem trabalho, ele não tem equilíbrio perante as coisas da vida?
e não tem luz no seu caminho. Nada poderá produzir, nenhum progresso sequer. Não obstante a oportunidade da indagação, se ele não tem nada disso, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Existe até a expressão matar o tempo. Imagina, se existe, criado pelo homem, essa expressão, eu vou matar o tempo, vou passar o tempo, vamos passar um tempo, passar o tempo. O tempo é que passa, não nós que passamos. Isso é uma ilusão. Na verdade, a vida sem Jesus é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Você acredita que vai conseguir mundos e fundos com a vida material, e quando, na verdade, a vida do mundo não nos leva a lugar algum, a não ser a prisão de nós mesmos. Nós vamos continuar presos ao nosso egoísmo, porque nós somos egoístas, porque estamos encarnados num planeta de provas e expiações, não somos grandes coisas. Então, o que nós temos, o que nós somos agora, devemos tentar fazer com que fique melhor e não mais comprometido, com mais compromisso para a espiritualidade, receber a nós outros com mais compromisso do que chegamos aqui. Não é esse o objetivo da encarnação. A encarnação é para que possamos chegar à espiritualidade e, na bagagem, dizer: essas são as obras que eu consegui cumprir, fazer, levar de bem e de bom para os meus irmãos necessitados e para crescer espiritualmente. Portanto, a velha expressão, como Emmanuel diz, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Como nós falamos. Emmanuel, obrigada. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Se nós tivermos uma vida muito atribulada, mas pelo menos um dia de paz, harmonia e iluminação, já será muito importante, como diz Emmanuel, para o concurso humano na execução das leis divinas. É muito grandioso para todos nós nos lembrarmos de Jesus, de fazer o nosso culto no lar, por exemplo. É muito importante que nós tenhamos um dia na semana, meia hora, uma hora, para que nós possamos abrir os nossos livros de estudo da doutrina espírita, estudar os evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, levar uma mensagem de amor aos nossos irmãos que ainda não conhecem Jesus e às vezes estão presentes espiritualmente, só não estão fisicamente, mas estão espiritualmente e aprendem, porque não existe espaço vazio. Aonde nós estamos existem muitos irmãos desencarnados. E aonde eles estão recebendo essa inspiração, eles estão recebendo, melhor dizendo, essas palavras, esses ensinamentos, que tanto útil será para eles, né? Então vamos pensar nisso também. Portanto, um dia de paz e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro. O mundo diz isso. As pessoas repetem isso. O tempo é dinheiro. Não podemos perder tempo, o tempo é dinheiro. Ou seja, o tempo não é de Deus, o tempo não é para as coisas de Deus, o tempo é para as coisas do mundo.
E, na verdade, não é essa. Não é isso o que foi, não é para isso que foi criado o tempo. Não foi para isso que nos foi dada a encarnação. O tempo é para o nosso progresso, repetimos. Portanto, os interesses imediatistas do mundo, diz Emmanuel, clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Porque cada encarnação que se encerra, nós voltamos não só com mais compromissos, mais dívidas, mas também com a encarnação incompleta. Não reparamos os erros pelos quais nós voltamos à vida corporal para reparar. Nós voltamos sem reparar aqueles erros, aquelas dívidas. Voltamos, como diz Emmanuel, com as obras incompletas na esteira das reencarnações. Isso nos entristece muito, né? Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem eles mesmos, nós mesmos. Eu também estou encarnada aqui. Constrói e destrói. Aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Aprender levianamente é fácil. O mundo está aí para isso mesmo. Mas, no entanto, recapitular é sempre com dificuldade, porque a recapitulação exige esforço para ver novamente o que você já viu e não acertou. Buscar a solução de algo que você ainda não encontrou a solução no momento passado. Na encarnação passada, você não deu solução a um problema. Você volta com aquele problema para recapitular e para dar a solução para aquela questão, e você volta novamente sem solucionar aquela questão. Como é que o plano espiritual trabalha vendo essa situação nos filhos de Deus? É preciso muita energia, muita força, muita luz, muita sabedoria. Portanto, os homens, por isso mesmo, diz Emmanuel, fazem e desfazem, constroem e destroem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. E termina dizendo: em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade. O abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Você recebe a oportunidade, nós recebemos a oportunidade da encarnação, a oportunidade de um bom trabalho, de uma boa colocação. E o que é que fazemos? Complicamos os caminhos da vida, abusando dessa oportunidade. Não usando, porque é natural que se use, a oportunidade existe para ser usada a nosso favor e não ao nosso desfavor. Portanto, Emmanuel diz com todas as letras, em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma, Pedro, que o tempo deve ser do Senhor. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, e cabe a nós prestar contas do tempo que recebemos por empréstimo, pela misericórdia divina e por empréstimo. Assim seja, meus irmãos. Vamos prestar atenção ao tempo que nos é dado por empréstimo, para não reclamarmos depois, porque o tempo não volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser.